né? A gente grava para vocês, a gente não grava para quem não vem, tá? Por acaso vocês tenham alguma dúvida em relação ao conteúdo, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, então, certo? Deixa eu botar aqui. Deixa eu desligar meu WhatsApp aqui do computador, senão ele fica pitando. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Tudo certo? Todo mundo enxergando o meu compartilhamento? Sim? Tá? Sim. Então, turma, o que na verdade a gente vai ter... Eu fiz 3 apresentações para vocês hoje, tá? Para a gente dar uma adiantada no conteúdo, assim, porque... Não adiantada, para a gente seguir ficha, né? Para não ficar muito para trás que nem o ano passado. Então, assim, o que a gente viu na semana passada, tá? Qualquer coisa que vocês tenham dúvida, vocês me falem, tá? Porque quando eu tô com a tela compartilhada, eu não enxergo vocês, né? O Meet não deixa a gente enxergar vocês. É diferente do Zoom que deixa, né? Então, assim, semana passada a gente fez um nivelamento, né? Relembrando o que era monômio, né? O que era termo algébrico, tá? E aí, hoje, bem rapidinho, eu vou dar uma relembrada com vocês. Deixa eu dar aqui, de monômios. Deixa eu entrar aqui, pedir permissão. Tá? Vamos aqui. Então, para a gente dar uma relembrada, por quê? Porque os monômios, os polinômios e os produtos notáveis vai continuar sendo a nossa base da função polinomial e depois na geometria analítica, tá? Então, assim, o que a gente tem? Polinômios. Eu acho que vocês já sabem o que é um polinômio. Se a gente sabe o que é um monômio, a gente automaticamente entende que polinômios é mais de um monômio, né? E produtos notáveis, turma, isso para vocês também, acho que vocês aprenderam lá no 7º, 8º ano, e vocês vieram com isso já desde lá, tá? Então, no 3º ano, isso é como se fosse o básico, como se fosse uma assim, adição, subtração, multiplicação, divisão e produtos notáveis, tá? Então, relembrando com vocês que a gente viu na aula passada monômios, né? Que são expressões algébricas munidas de quê? De uma multiplicação de números com a parte literal, que é incógnita, né? Então, aqui a gente tem um monômio, coeficiente, que eu chamei para vocês, e a parte literal, tá? A gente sabe que esse monômio, ele tem um grau, que aí é importante na função polinomial, esse grau que é o que nos interessa, tá? A gente sabe que esse grau é definido pela soma dos expoentes, então a gente tem aqui, não aparece, mas é 1, né? 1 mais 2, esse monômio tem o grau 3, tá? Então, para nós, na função polinomial, turma, isso aqui, esse grau é importante, tá? Para a gente poder desmembrar ele, tá? Então, olha só, o que a gente fala de monômios? A gente pode somar ou subtrair, ou multiplicar ou dividir ele, como a gente viu na aula passada, tá? Então, eu só posso somar ou subtrair ele, ou multiplicar e divisar, quando a parte literal, e somente, turma, isso é importante, o número não, somente a parte literal, ela tem que ser igual em expoente e em letra, né? Então, por exemplo, isso vocês aprenderam, uma expressão numérica, 3x mais 5x, a gente faz a redução de termos semelhantes. Então, 3 mais 5, 8x. Eu só consigo fazer isso porque a parte literal é igual. Ponto. 6x menos 4x, tá? Parte literal é igual a x, e aí eu faço a subtração normal. 6 menos 4, 2, tá? Na multiplicação, o que a gente tem? Aqui ele diz assim, não importa a igualdade. Não importa. Porque o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar coeficiente com coeficiente, né? Porque, olha só, essa parte aqui, ó, eu tenho AX aqui, eu só tenho X aqui. Então, na multiplicação e divisão, não existe a regra de somente tem que ser igual. Não. Por quê? Porque na adição eu não posso dizer que 2 bananas mais uma maçã são 3 bananas. Não consigo dizer isso. Né? Por quê? Porque elas não são literalmente igual. Agora, na multiplicação,
Isso não tem problema. Por quê? Porque a ordem dos produtos não altera o fator. Então, se eu tenho 6ax vezes 3x, o que eu vou fazer na multiplicação? Vou fazer 6 vezes 3, que vai dar 18. O A não tem com quem eu multiplicar aqui, eu só copio ele. E aí eu faço x vezes x, conservo o x e somo os expoentes. A multiplicação eu posso fazer isso direto. E na divisão eu também posso fazer isso, né? Eu tenho 6 dividido por 3, que vai dar 2. E aí eu tenho ax dividido por x. O que acontece? O A não dá para simplificar por ninguém, eu copio, e o x com o x eu posso simplificar, porque x dividido por x vai dar 1, então ele acaba desaparecendo nessa situação, tá? Então é isso que eu quero que vocês relembrem, que a gente viu na aula passada, tá? Tudo bem? Considerando que podemos multiplicar os monômios, qual a raiz quadrada de 25b ao quadrado, turma? Rapidão, assim. Quanto é que é a raiz quadrada de 25b ao quadrado? Alguém sabe? 25b. Quanto? 5b ou 25? 5b. 5b. 25, raiz de 25 é 5, raiz de b ao quadrado é b. Perfeito. 5b. Isso a gente vai trabalhar tranquilamente, tá? Isso é uma coisa que vocês automaticamente sabem fazer, tá? Monômios, a gente vai para trabalhar com os polinômios, que aí a gente vai ver hoje a função polinomial, tá? Então, eles são expressões algébricas formadas o quê? Com mais de um monômio, né? Uma adição, uma subtração de monômios. Então, por exemplo, aqui eu tenho um polinômio, 3xy mais 5x menos 8mn. Não estou me preocupando com a parte literal ainda, tá? Mas ele é um polinômio. 6ax menos 4w mais 2bx ao quadrado, outro polinômio. 7y mais 3j menos 8, outro polinômio. E ax menos 4y mais 8m mais 12, outro polinômio. Né? Então, a gente viu que o polinômio, ele tem a parte literal, que é importante que vocês entendam, que é o 6, que é o 4, que é o 2, desculpa, o coeficiente, né? O 6, o 4 e o 2, que são os coeficientes, e a gente tem a parte literal, que é o ax, que é o w e que é o bx ao quadrado. E também acontece do polinômio ele ter um termo independente, como a gente fala. Quem é o termo independente? Que ele só tem o coeficiente, ele não tem nenhuma parte literal. Então, a gente chama ele de termo independente, tá? O que acontece? O grau do polinômio, ele também é dado pelos expoentes da parte literal, certo? Então, para a gente encontrar o grau de um polinômio, a gente tem que somar os expoentes das letras que compõem cada termo. A maior soma será o grau do polinômio. Então, eu tenho x, 2 mais 1 eu tenho 3, 3 mais 3 eu tenho 6, e 4 mais 1 eu tenho 5. Então, como é que eu vou definir qual é o grau do meu polinômio? Que for o maior. O maior monômio, a soma dele deu 6. Então, o grau do meu polinômio é 6. Então, a gente vai trabalhar com esse grau para desmembrar ele até ele chegar a 0. Essa é a função polinomial. Tá? Aqui, os polinômios, eles podem ser somados, mesma coisa, multiplicados, subtraídos, multiplicados ou divididos, utilizando o mesmo princípio da operação de monômios. Mesma coisa. O que a regra diz? Quando for uma adição, uma subtração, a parte literal tem que ser igual, literalmente. Tá? Aqui eu tenho parênteses, faço regra de sinal. Então, eu tenho 3x com mais 8x, eu tenho 11x. 5y mais com menos fica menos. 5 menos 2y, 3y. Essa é a minha expressão algébrica. Fica assim, depois a gente vai resolver. Tá? 3x mais 5y menos 8x menos 2y. Mesma coisa. 3x com menos 8x, regra, fica o sinal do maior, menos 5x. E aí eu tenho 5y
menos com menos vai ficar mais, 5 mais 2 vai dar 7. Então, só para a gente enfatizar que na adição, na subtração, a parte literal tem que ser igual. Agora, na divisão, não. Ou na multiplicação, eu também não preciso disso. Eu vou fazer o quê? Um produto notável. Vou distribuir, né? 6 vezes 2, que vai ficar 12. AX vezes X. O A fica só ele. E X mais X, X ao quadrado. Distribuo 2x vezes 4, 2 vezes 4 vai dar 8, x vezes x, x ao quadrado, tá? Então, por enquanto, a gente deixa assim. E na divisão, 6 dividido por 2, que vai dar 3, e aí eu tenho ax dividido por x, eu vou simplificar quem eu consigo. Então, x simplifica o x e me sobra o a, 3a. E aí eu faço a divisão, 4x dividido por 2x, 4 dividido por 2 e x vezes x dá 1. 3a mais 2. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Então, olha só. Considerando os polinômios, tá, turma? Eu tenho um a, que é x ao quadrado mais 3x mais 8. Uma básica ali, uma expressãozinha básica. E o b é 6x ao quadrado menos 4x, tá? E aí eu quero saber quanto é que vale a mais b e a menos b, respectivamente, corresponde qual alternativa, tá? Se vocês fossem fazer mentalmente agora para mim, bem rápido, tá? Eu quero fazer x ao quadrado mais 3x mais 8 mais 6x ao quadrado menos 4x. Quanto que ficaria a mais b? O que vocês acham? Vocês estão fazendo ou não? Não? Sim, fica 7x ao quadrado, aí fica menos 1x e mais 8. Isso aí, então tá. 7x ao quadrado menos x mais 8. Perfeito, tá? Então, a letra C tá fora, né? Perfeito. Aí eu tenho, quanto é que é A menos B? Não é B menos A, tá, gente? É A menos B, tá? Eu tenho aqui, ó, é x ao quadrado menos 6x vai ficar menos 5x, né? Então, a letra A já morreu, porque aqui é positivo. E a letra D também já foi, né? E a letra C a gente já tinha também cogitado que não daria certo, porque aqui ficaria mais 8 e não menos 8. Então, x ao quadrado menos 6x, a gente vai ficar com menos 5x. 3x menos menos 4x. Ah, tá. Menos menos 4x, menos com menos vai ficar mais, 3 mais 4, 7. E 8 menos 0, porque não tem o terceiro termo aqui, ficaria 8. Então, a resposta correta é a letra B. 7x ao quadrado menos x mais 8, como tínhamos falado, e menos 5x ao quadrado mais 7x mais 8, tá? A gente fez aqui, só fiz para vocês visualizarem melhor, tá? A mais B, tá? Eu gosto de colocar entre parênteses, porque quando a gente tem um sinal negativo, daqui a pouco a gente se perde, mas se vocês conseguem fazer mentalmente, façam, né? X ao quadrado com mais 6x fica 7x, 3x mais com menos vai ficar menos x, e o 8, que é o terceiro termo independente, fica 8. E aí, quando a gente tem a subtração, x ao quadrado mais 3x mais 8 menos 6x ao quadrado menos 4x,
Eu juntei os termos semelhantes, tá? X ao quadrado menos 6x, que vai ficar menos 5x, e 3x menos 4. Menos com menos, fica mais, 3 mais 4, 7, mais 8, tá? Na função polinomial, a gente utiliza muito produto notável, tá, turma? Isso também acho que para vocês não tem problema, né? Que são a multiplicação dos fatores em si, né? Então, existem 3 produtos notáveis mais relevantes que a gente vai utilizar. Quadrado da soma, quadrado da diferença e o produto da soma pela diferença, tá? Não sei se para vocês isso é claro, quadrado da soma, quadrado da diferença e o produto da soma pela diferença. Não sei se vocês se lembram disso, tá? Mas o que acontece? Quando a gente fala... Fala, Flor. Eu não lembro. São 3 que a gente utiliza aqui, que facilita, né? Então, vamos ver um de cada. Então, dá uma relembrada bem básicozinha, ó. Quadrado da soma, tá? O que significa o quadrado da soma? Quando eu tenho uma expressão, dentro do parênteses, uma expressão, né? X mais 1, enfim, e ela é elevada ao quadrado. O que a gente faz? A gente copia, né? Faz a multiplicação dessa expressão por ela mesma, tá? A gente diz quadrado da soma porque a gente não vai mudar o sinal delas, ó, elas ficam com o mesmo sinal. A gente faz ela literalmente iguais, elas são positivas, ó. Então, a gente vai fazer todos por todos, né? X vezes x, mais x vezes 1, mais 1 vezes x, mais 1 vezes 1. Então, x vezes x ao quadrado, mais x, mais 1. Aí eu tenho a expressão de vocês, x ao quadrado, mais 2x mais 1, tá? Então, a gente usa a distributiva, e aí, isso é o quadrado da soma, quando eles têm o mesmo sinal, ó. Tudo bem? Tá? Esse é o quadrado da soma. O quadrado do primeiro termo, a gente usa esse... Vocês devem ter ouvido e ter aprendido, ou estar utilizando isso até hoje, né? Que a gente pode fazer isso mentalmente, né? Que diz que o produto notável a gente faz o quadrado do primeiro termo. Quem é o primeiro termo? É o x. Então, a gente faz o quadrado do primeiro termo mais o 2 vezes quem? 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é 1, mais o quadrado do segundo termo. Então, a gente sempre, a gente for querer fazer o produto notável, quadrado da soma mentalmente, a gente faz x ao quadrado mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Ah, professora, eu não sei fazer. Faz como sabe, então. Para fazer distributiva aqui, alguns chamam isso de chuveirinho, alguma coisa. Faz como tu sabe. Todo mundo vai ter que chegar no final no mesmo resultado. Não tem problema. Tá? Quadrado da diferença. Tá? O que significa o quadrado de diferença? Ao invés da gente estar trabalhando os dois positivos, a diferença significa que é os dois negativos, né? É a expressão ela mesma elevada ao quadrado. Então, eu faço x menos 1 vezes x menos 1. E a regra é a mesma. Primeiro com o primeiro, mais o segundo com o primeiro, desculpa, primeiro com o primeiro, mais o primeiro com o segundo, depois o segundo com o primeiro e o segundo com o segundo. O que a gente tem que se dar conta aqui, turma, é a regra de sinal, porque os dois são negativos, né? Então, eu vou fazer x vezes x, que vai ficar x ao quadrado. Aí, eu faço x vezes menos 1, tá? E eu tenho que fazer a regra de sinal, ó. Mais com menos, vai ficar menos. Aí, eu vou fazer o segundo com o primeiro. Então, eu vou fazer menos 1 vezes x. Regrinha de sinal, mais com menos, fica menos x. E mais o segundo com o segundo. Mesma coisa, ó. Menos com menos fica mais, com mais fica mais, tá? Ou, se eu quero também fazer direto, como a gente estava vendo, eu posso fazer também direto. Quadrado do primeiro, x ao quadrado. Menos. Por que vai ser menos e não mais? Porque a operação aqui é menos. Se aqui fosse mais, eu diria o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Mas não.
como é a diferença, eu vou fazer o quadrado do primeiro, menos, porque é esse sinal, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes o x vezes o 1, mais o quadrado do segundo. Ah, mas ele é negativo, prof. Então tá, menos com menos vai ficar mais, tá? O legal da gente se dar conta, tanto do quadrado da soma quanto do quadrado da diferença, turma, é que sempre o primeiro termo e sempre o terceiro termo aqui, que eu digo, né, tem o primeiro, tem o termo do meio e tem esse terceiro termo aqui, que a gente chama de segundo. Então, o primeiro termo e o segundo termo, eles vão ser sempre positivos, tá? Por quê? Porque eles vão ser sempre elevados ao quadrado. E o quadrado da soma pela diferença. Isso quer dizer o quê? Que um termo vai ser positivo e um termo vai ser negativo, tá? Então, por isso que a gente fala quadrado da soma pela diferença. Regrinha mesmo. Primeiro com o primeiro, x vezes x, mais primeiro com o segundo, x vezes menos 1, mais 1 vezes x, mais 1 vezes menos 1. Aí a gente faz a regra adicional, né? X vezes x, x ao quadrado. Mais com menos, menos x. Mais com mais x. E menos com mais, menos. E aí vocês viram que o termo do meio, ele some. Ele vai ficar aqui, ó. Um vai ficar negativo e um vai ficar positivo. Então, eles vão se simplificar, vão se anular. E aí eu vou ter quem? Só o primeiro termo e só o último termo, tá? Então, o quadrado da soma pela diferença, o termo do meio some, ó. O que não acontece do quadrado da diferença, que eu mantenho o termo do meio, e o que não acontece com o quadrado da soma, que também ele tem o termo do meio. Tá? O que acontece? Quando a gente tem o quadrado da soma pela diferença, eu sempre expliquei isso para meus alunos, e no terceiro ano a gente deve simplificar tudo que a gente pode, fazer direto, tá? Então, assim, como esse termo do meio some, turma, sempre vai sumir, professora, sempre. O quadrado da soma pela diferença sempre vai sumir. Isso quer dizer, se ele é um positivo e um negativo, ele vai sumir. Desde que, turma, desde que eles sejam iguais na parte literal e na parte numérica, tá? Se aqui for x mais 1 e aqui for x menos 2, não, aí eu não consigo fazer direto, tá? Eu só consigo fazer se eles são iguais, porém sinais contrários. E aí, o que a gente faz quando isso acontece? A gente só faz o quadrado do primeiro, x vezes x, menos, porque mais com menos vai ficar menos, e 1 vezes 1, né? A gente faz x vezes x e 1 vezes 1. A gente faz direto. Tudo bem? Tá? O quadrado... Deixa eu ver aqui. Tá, tô pensando aqui. Qual é a área de um terreno quadrado de lado 2A5 mais 2A mais 5? Então, o que a gente tem numa situação dessa, por exemplo? Só para a gente treinar aqui. A área de um terreno quadrado. Tá, como é que a gente calcula a área de um terreno quadrado, pessoal? Vocês se lembram? Área de um quadrado? É um lado vezes o outro, no caso, um lado ao quadrado. Isso. Lado vezes lado. Então, eu vou fazer 2A mais 5 vezes 2A mais 5. Desculpa. Vou fazer direto, tá? Se eu fosse fazer 2A mais 5 vezes 2A mais 5, o que eu teria? Quadrado, ó, a gente pode fazer direto. Quadrado do primeiro, isso quer dizer 2A vezes 2A. Ah, 2A vezes 2A vai ser 2 vezes 2, que vai dar 4. A vezes A ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro, então 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 5, 20. Então, 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. 5 vezes 5, 25. Tá? Só para a gente dar uma relembrada no produto notável. Ok?
Então, o que que a gente fez? Eu fiz com vocês mentalmente, tá? Mas a gente poderia, foi o que eu fiz aqui, né? É 2A mais 5. Então, eu fiz o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, 2A ao quadrado vai ficar 4 ao quadrado, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20A, mais 25. Ponto. Professora, mas eu não sei fazer direto, de cabeça, a regrinha. Não tem problema. Faz o produto notável como você estava acostumado com a distributiva. 2A mais 5 vezes 2A mais 5. E aí vocês fazem a distribuição, pessoal. 2A vezes 2A, mais 2A vezes 5, que está aqui, mais 5 vezes 2A, mais 5 vezes 5. E aí resolve. 4 ao quadrado, mais 10A, mais 10A, mais 25, que a gente chegou no mesmo resultado. Tá? Como é que vocês vão fazer? O que ficar melhor para vocês, o que ficar mais fácil para vocês. Certo? Então, a gente viu os monômios, 3x menos 4 ao quadrado b. A gente viu os polinômios, que é mais de um monômio, e a gente viu os produtos notáveis. Tá? Isso que a gente aprende lá no 7º, que é a regrinha, né? Que é o produto notável, ele é um quadrado perfeito, né? Tá? Então, é A mais B, que é o que a gente tem que chegar aqui, tá? Então, o quadrado da soma, o quadrado da diferença e o quadrado da soma pela diferença. Tá? Tudo bem? Tudo certo? Sim. Tá. Então, vamos ao que interessa, que é a nossa função polinomial. A gente fez toda essa revisãozinha aqui para a gente ter a função polinomial. Tá. Se lembram de função, vocês devem ter trabalhado o primeiro ano um monte de função, né? Função modular, função quadrática, função logarítmica, função de primeiro grau, função biquadrada, função modular, 500 funções, tá? Só que quando a gente fala em função polinomial, a gente está falando em polinômios onde ele tem uma parte literal, onde ele vai ter uma parte literal, e ele vai, onde ele vai ter o coeficiente, que é a parte numérica, e onde ele vai ter uma parte literal, né? Mas vocês aprenderam que uma função pode ser, f de x é igual a 3x mais 2. Vocês se lembram disso? Uma função, f de x é igual a 3x mais 2, tá? Ponto. Aí eu quero saber quanto é que vale a função quando x for 3. Vocês montavam uma tabelinha ali e atribuíam valores. Se o x for 3, eu vou substituir 3x mais 2, então é 3 vezes 3, que vai dar 9, 9 mais 2, 11. Ponto. O que acontece na função polinomial? A função polinomial, pessoal, ela é denominada uma função de grau n. Então, por isso que a gente viu que todo monômio e todo polinômio, ele tem um grau. 3, 2, 5, 6, 7, não interessa, qualquer grau. Né? Que quem define o grau dele era a parte literal, né? Que a gente somava os expoentes da parte literal. Então, a função polinomial é definida mesma coisa. Ela vai ter o coeficiente e ela vai ter a parte literal. Só que, na função polinomial, a gente quer chegar até o zero. Eu quero decrescer. Se o meu expoente é 3, eu quero que a minha função polinomial seja 3, 2, 1, 0. Eu vou decrescer, eu vou zerar essa função polinomial, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou pegar o meu primeiro termo, ou o termo com maior expoente, né? Com maior grau, e aí eu vou vou subtrair sempre de 1 em 1. Então, aqui vai ser a n, a gente vai ver depois no exemplo, vai ser n menos 1, porque eu vou sempre querer diminuir, e o meu expoente vai ser x menos 1, mais a n menos 2 vezes n menos 2. E assim vai sucessivamente até chegar no zero.
Ah, mas eu vou diminuir de 1 em 1? Não, vou no grau. 1, depois 2, depois 3, depois 4, dependendo do grau que eu tiver, tá? Então, a gente tem uma função grau N. Então, como assim, professora? Tá? Como é que a gente vai fazer isso? Vamos por partes devagarzinho, né? Ele diz que para todo x real, x, parte literal, tá? Em que n, que é o expoente, é um número inteiro positivo ou nulo. Então, o meu expoente ele só pode ser inteiro. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Inteiro positivo, ele não pode ser negativo, não, tá? Ou nulo. Então, ele pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5. Não interessa, tem que ser inteiro, tá? Ou nulo. E AN, quem é o AN? O AN é o número que está, é o coeficiente, é o número. Esse AN, ele não pode ser 0. Porque se eu faço 0 vezes x ao quadrado, vai ser 0. Se eu faço 0 vezes xy na sexta, ele vai ser 0. Então, o meu número, o meu coeficiente não pode ser 0. Mas o meu expoente, ele pode ser 0. Tá? Existe essa diferença. Então, por exemplo, aqui, ó. Isso vocês trabalhavam muito. Eu acho que lá no primeiro ano, funções, porque eu tenho vários tipos de função. F de x igual a 2x menos 1. Vocês se lembram disso? Daqui a pouco sim, eu disse, professora, nem aguentava mais função, né? Mas aqui é uma função polinomial, turma, tá? Onde eu tenho 2 monômios e eles têm quem? Grau 1. Por quê? Porque eu só tenho uma parte literal, o x. E o expoente dele é 1. Função polinomial de grau 1. Ponto. Segunda função, tá? G de x, por exemplo. 3x ao quadrado menos 2x mais 1. Uma função de segundo grau. Básica. É uma função de segundo grau que a gente aprendeu. Ela é uma função polinomial, porque ela tem 1, 2, 3 monômios, então ela é polinomial, só que ela é a função de grau 2, que é o maior grau. Aqui é o 1 e aqui é 2. Então tá. Então é uma função polinomial de grau 2. Eu tenho uma terceira função. X ao cubo menos 6x ao quadrado mais x menos 1. Vocês já chegaram a trabalhar, turma, uma função de terceiro grau? Em algum momento? Não? Tá? Então, mesma coisa aqui, ó. Isso eu tenho uma função polinomial, só que qual é a parte literal que tem o maior expoente? É o 13. Então, a gente chama ela de função polinomial de terceiro grau. Tudo bem? Tá? Então, a gente tem cada função polinomial, ela tem o seu grau. Que aí, o sistema vai dizer ali para vocês. Tá? Então, a gente tem polinômio identicamente nulo. Então, vocês imaginem que eu tenho P de x, que é uma função, é igual a 0. Isso significa o quê? Que todos os seus coeficientes, todos os seus números, quando eu falo em coeficiente, eu estou falando em números, todos os seus coeficientes são 0. Tá? Então, quer dizer, não tem uma função polinomial tipo, 0 vezes x ao quadrado mais 5. Não. Porque 0 vezes x ao quadrado é 0, tá? Então, a gente identifica ele polinômio nulo quando seus coeficientes são iguais a 0. Tudo bem? Pelo fato de possuir todos os coeficientes igual a 0, não se define grau de um polinômio nulo. Não tem como, né, pessoal? Se eu estou multiplicando tudo por 0, não tem, na verdade, nenhum grau, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o polinômio px, tá? Que é ax mais, abro parênteses, b menos 2, fecho parênteses, é nulo. Eu estou afirmando, turma, que isto aqui, ax mais b menos 2, é nulo. Eu estou afirmando que isso é igual a 0. Aí eu pergunto para vocês, quais são os valores de a e de b? O que vocês acham?
Alguém chutaria um valor para A, um valor de B? Alguém? Qual seria o valor de AX mais B menos 2 igual a zero? Eu também entrou. O que vocês acham? Não? Ah, entrou automático. O que vocês acham? Bom, vamos lá, então. O polinômio AX mais, abre parênteses, B menos 2 é nulo. Então, eu vou pegar esse AX e vou igualar a zero. AX igual a zero. Tá, é nulo. O meu A tem que ser zero. Concordam comigo? Vocês entendem quando eu falo isso para vocês? Ou não? Sejam sinceros comigo. Se não, não entendo. Por favor. Vocês entendem o que eu estou falando com vocês? Sim. Tá bom. Posso tocar no ficha. Tá. E B menos 2 igual a 2. Tudo bem? Isso aqui? Sim ou não? Sim. Tá? B menos 2 igual a 0. Passo 2 para o outro lado. B igual a 2. Funçãozinha bem básica. Tá? Então, considere, valor numérico, tá? Considere Px um polinômio de variável x, tá? PA é o valor numérico de Px quando x vale A. Entenderam o que eu quis dizer? Considere Px um polinômio na variável x, tá? Isso quer dizer que a parte literal do meu Px é x. E ele está dizendo que o PA é uma função, isso quer dizer que o A é o valor numérico do Px quando x vale A. Então, no valor do x, eu vou colocar o A. Então, o valor numérico de um polinômio equivale à imagem de uma função para um dado valor de domínio. Vocês se lembram disso no primeiro ano? Que a gente pegava e substituía. Deixa eu ver se eu consigo aqui uma coisa para vocês. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se faz entender. Olha aí. Deixa eu ver. Não. Olha, eu bem louquinho aqui fazendo. Vamos pegar aqui. Eu tenho uma função. Eu vou escrever aqui, tá? F de x é igual a 2x mais 6. Deixa eu dar um ESC aqui. Tá? Deixa eu voltar lá. Por exemplo, aqui. Vocês estão vendo essa função? F de x igual a 2x mais 6, né? Perfeito. Isso aqui é uma função polinomial. Tá? Aí eu quero descobrir qual é a imagem e qual é o domínio dessa função. Vocês se lembram? Como é que vocês poderiam fazer a imagem e o domínio? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que atribuir um valor para x. Aí eu vou querer descobrir, quanto é que vale o f de x quando x for igual a 3. Tá? Então, eu estou dizendo, eu tenho que dizer, para eu poder achar a minha função f de x igual a 2x mais 6, alguém precisa me dizer quanto é que vale o x. Tá, Neisa, o x vale 3. Tudo bem, então eu vou substituir. No x, eu vou colocar o 3, ó. Substituir aqui, ó. E onde tem o x, eu coloquei. E aí eu resolvo. 6 mais 6
quando o meu x, vocês fazem isso aqui, ó. Quando o meu x for 3, a minha função vai ser 12. O que eu determinei? Determinei a minha imagem quando o meu x for 3. O que vocês faziam nisso? Eu acho que era assim. Vocês faziam uma tabelinha de x e y. Vamos fazer isso aqui? Aí, então tá. Vamos botar menos 1, 0, 1 e 2. Não era isso que vocês faziam? Vamos botar um valor, menos 1, 0, 1 e 2. Tá. F de x igual a 2x mais 6. Certo? Aí, quando for menos 1, quanto é que vai dar y? Olha eu fazendo. Vocês faziam 2 vezes menos 1 mais 6. Não era isso? Ó, pegava a função e colocava o x. Aí, quando o x era 0, 2 vezes 0 mais 6. 2 vezes 1 mais 6 e 2 vezes 2 mais 6. Era isso que vocês faziam? Aí vocês calculavam e achavam a imagem. O y é a imagem de vocês, que é o resultado, tá? Na função polinomial, a gente até vai chegar nesse termo também. Eu vou querer achar um resultado, tá? Então, o que acontece? Quando eu falo para vocês, quando eu falo de imagem, é o resultado. Quanto é que vale o meu f de x quando ele for 3? 12. Perfeito. Então, a imagem dessa minha função polinomial vale 12 quando o x for 3. E quem é o meu domínio? Meu domínio, pessoal, são todos os reais, porque eu posso achar qualquer valor numérico. Positivo, negativo, inteiro, fracionário. Então, a gente dizia que o domínio são todos os reais. Então, olhem só. Eu tenho uma função polinomial, 2x ao quadrado menos 5x mais 2, né? E eu quero que o meu x, isso eu tenho que dizer para vocês, ninguém tem que imaginar, não. Eu vou querer saber um valor exato para aquela função polinomial, para aquele valor de x. Então, eu vou dizer, qual é a minha imagem da função polinomial quando o meu x for 3, tá? Eu vou substituir 2 vezes 3 ao quadrado, menos 5 vezes 3, mais 2. Onde tem x, eu vou substituir por 3. E aí eu resolvo. 2 vezes 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18. Menos 5 vezes 3 dá 15, mais 2. Então, 18 menos 15, 3, com mais 2, 5. Então, dizemos que 5 é o valor numérico do px quando x vale 3. Acabou. Tá? Então, eu não preciso ficar adivinhando. A gente vai dizer, o programa vai pedir para vocês qual o valor numérico daquela função quando x, y, m, n, qualquer letra que for tal valor. Certo? Gente, se eu estiver falando muito rápido, vocês me falem, por favor. Determine o polinômio P de grau 1. Tá. Grau 1, ele é uma equação de primeiro grau, tal que, olha, ele está botando uma condição, tal que o P, o x vale 2, e ele tem que ser igual a 5, e o x for menos 1, e ele tem que ser igual a 2. Então, ele está me dizendo, eu quero um polinômio de grau 1. Então, tem que ser uma equação de primeiro grau. Sei lá, x mais 2, x mais 3. Sei, tá, senhora, como é que eu vou fazer esse polinômio? Como? Da onde veio o x mais 3, professora? Da onde que a senhora tirou isso aqui? Veio da onde? Sim ou não? 2
menos 1. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho. A minha função, ela é dada por AX vezes X na N, mais a N menos 1, X N menos 1, mais a N menos 2, X, tá? Ok? Ok? Aí, a prof vai vir para cá. Tá bem? Aí eu vou determinar esse polinômio. Do X, né? Eu vou ter que fazer essa diferença, pessoal. Grau 1, então tem que ser X, o meu grau é 1, tá? E aí eu tenho uma função que vai ser a diferença do meu X, né? Diferença é subtração. 2 menos menos 1 vai dar 3. Então, eu tenho aqui a minha função, x mais 3. X, porque ele me disse que é grau 1. Se fosse grau 2, x ao quadrado. Se fosse grau 3, x ao cubo. Tá? Aí, eu montei a minha função, determinei a minha função polinomial, tá? E aí, o que acontece? Determine o polinômio. Eu só quero o polinômio. Tá? Determine o grau. E aí vocês... Ah, mas professora, também poderia ter feito 5 menos 2. 5 menos 2 daria 3. Também. Porque ele disse, ó, ele já deu a morta para vocês. Essa subtração e essa diferença, e essa diferença também tem que dar o mesmo valor. Ele não pediu para vocês calcularem, turma, ele só pediu para vocês determinarem esse polinômio. Determinamos, não quero calcular. Tá? Raiz do polinômio. Vocês viram que é bastante coisa, turma, que a gente tem. Raiz do polinômio. Se a minha função polinomial P de A for igual a 0, então dizemos que o A é a raiz do polinômio de Px. O que é o A, quando ele fala raiz do polinômio? Raiz do polinômio, ele está dizendo que é o resultado. É a resposta. Tá? Então, por exemplo, sabendo que x igual a menos 4 é uma raiz do polinômio. O que ele está querendo dizer isso para vocês? Que é uma raiz na qual é o resultado que eu vou ter, tá? Aí ele me deu de quem ele é o resultado? De um polinômio de x ao quadrado mais mx menos 3, em que m pertence aos reais. Então, ele quer saber qual o valor de m. Tá, professora, e aí? O que eu vou ter que fazer? Vou ter que dizer que aquela função polinomial tem que ser 0. Então, essa função polinomial eu vou ter que zerar x ao quadrado mais mx menos 3 igual a 0. E ele me disse, olha, o x é o menos 4. É a raiz do polinômio. É o que eu quero que vocês determinem. E, na verdade, eu já disse que o x vale menos 4, eu quero que vocês substituam onde tem x. Tá bom. Onde tem x, eu vou substituir. Tudo bem? X ao quadrado mais m vezes x menos 3 igual a 0. Ai, peraí que eu não trouxe meu quadro branco para cá. Aí, o que eu vou ter? Vou fazer aqui com vocês, tá? Eu vou ter x ao quadrado mais mx. Ele me disse isso aqui, ó. Deixa só eu pegar aqui. Tá? O que acontece? Ai, prof, fez um negócio. Ó, tá aqui, ó. Ele tá me dizendo que x ao quadrado mais mx menos 4 tem que ser igual a 0. Essa foi a condição. Aí ele diz, tá, qual é o valor de m, então? Bem simples. Onde tem x, eu vou colocar menos 4. Então, eu vou ter menos 4 ao quadrado, próxima aula eu vou pegar meu quadro branco, mais m vezes menos 4, menos 3 igual a 0. Ó, substituir, ó.
Menos 4 ao quadrado. Onde tem x, eu botei menos 4 igual a 3. Menos 4 com menos 4, isso vai ficar 16 menos 4m menos 3 igual a 0. Ó, resolvo. 16 menos 4m menos 3. O que a gente faz? Tudo que tem m para um lado, tudo que não tem m para o outro, resolve. Concorda comigo? Menos 4m é menos 16 mais 3. E aí, vai ficar menos 4m com menos 13. Deixa eu voltar aqui na minha apresentação. Ó, resolvendo, que é aquilo que eu fiz com vocês, tudo que tem m para um lado, tudo que não tem m para o outro, aí eu vou ficar 13 sobre 4. Fiquei com uma fração. Tá errado? Não, não tá. Esse é o resultado do m e acabou. Tá? Então, turma, vamos tentar fazer juntos isso aqui. Não vou dar resposta para vocês, tá? Determine m, que pertence aos reais, isso quer dizer, o m pode receber qualquer valor, a fim de que menos 1 seja raiz do polinômio. O que eu estou dizendo isso para vocês, pessoal? Que o x vale menos 1, tá? Ele quer saber qual o valor de m. E aí, o que vocês fazem? Deixa eu fazer um negócio agora. O que vocês fazem? Só um pouquinho. Tentem fazer. Voltei, turma. E aí, fizeram? Olha o que a prof vai fazer agora. Sim ou não? Consegui. Como é que fica para vocês aqui? Vocês enxergam? Sim. Deixa eu dar mais aqui. Deixa eu parar a apresentação. Sério, como é que eu poderia achar aquela função polinomial lá? Deixa eu apagar aqui. Olha que aprovar arrumar a câmera. E aí, como é que a gente poderia achar aquele valor de m, sendo que a raiz vale menos 1, né? Então, tá. Então, o meu x vale menos 1 na minha função polinomial. Ponto. Todo mundo enxerga? Não sei se tá bom para vocês. Sim, dá para ver, senhora. Tá. E aí, aquela função de vocês têm
x ao quadrado menos 4x mais m mais 4 igual a zero. Minha função polinomial eu sempre vou igualar a zero. E aí ele disse que a raiz, que é o valor do x da minha função, é menos 1. O que a gente vai fazer? Substituir, né? Deixa eu ver se fica bom para vocês. Parece? Menos 1 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 mais m mais 4 igual a zero. Tudo bem? Então, menos 1 ao quadrado vai ficar 1, menos com menos mais 4, mais m mais 4 igual a zero. E aí, o que a gente faz? Tudo que tem m para um lado, tudo que não tem m para o outro. Então, m é igual... Aí eu posso somar direto, ó. 4 mais 4, 8, com mais 1, 9. Então, o meu m vale menos 9. Entenderam o que eu fiz? Sim. Tá? Então, sempre que ele fala para vocês, ele não vai chamar mais de x, ele vai dizer, ó, essa é a raiz da minha função polinomial. Isso quer dizer, eu já achei o valor do x, eu já achei a resposta do x, que é o resultado, eu quero que vocês descubram qual é o valor da outra incógnita que está naquela função polinomial. Acabou. Tudo bem? Ficou dúvidas? Não? Agora a prof vai puxar. A gente tem aula 5. Deixa eu continuar a apresentação aqui para vocês. Aí, deixa a prof voltar. Vamos voltar para apresentar. Tudo bem? Certo? Voltando. Aí, então, aqui, ó, deixa eu apresentar para vocês. Então, a gente tinha feito qual é a condição, né? E aí, ele pergunta qual o valor do m. Perfeito. Foi o que a gente fez. O m vale menos 9. Tá? Dúvidas, turma? De início, assim, a gente vai complementando, tá? A gente vai trabalhar um tempinho com isso, mas eu quero saber que vocês, de início, entenderam o básico da função polinomial? Que é uma função que vocês já estavam acostumados a ver. Vocês acham que eu consigo dar adição para vocês agora? Ou vocês estão muito cansados? Por mim dá para dar, não sei pelos outros. Eu não posso se tocando ficha na adição. São 16 slides. O que vocês acham? Pode ser? Pode. Sim. Eu que sei. O Henrique disse que eu que sei. Então, vamos tocar a ficha, então. Estamos já no ritmo aqui. Então, bora lá. Tá? Então, o prof já está apresentando. Vamos para a primeira parte da função polinomial, que seria a adição. Tá? Então, operações com polinômios, primeira parte. Tem bastante coisa que a gente tem que ver. Então, assim, igualdade de polinômios, tá, pessoal? Isso aqui a gente vai trabalhar bastante com vocês também, tá? Por quê? Porque daqui a pouco, essa transformação aqui do polinômio, vocês montarem um polinômio, daqui a pouco, não sei se para vocês ficou tão claro, né? Porque eu tenho um polinômio que ele vai ter an, xn. A n menos 1, o expoente vai ser n menos 1. N menos 2, N menos 2, N menos 3, até chegar, quando ele for zero, a gente vai diminuir, tá?
essa função. Eu vou postar para vocês até amanhã uma listinha para vocês tentarem fazer e na próxima, não digo para amanhã, tá? Mas para a semana que vem, a gente fazer a correção dessa lista, tá? Então, por exemplo, se eu tenho AN é igual a BN, eu estou afirmando, tá? Se eu tenho duas funções, ó, função polinomial px e função polinomial qx, tá? Então, eu estou dizendo que AN é igual a BN, isso é uma afirmação. Eu estou dizendo que AN menos 1 é igual a BN menos 1, AN menos 2 é igual a BN menos 2, e assim sucessivamente até chegar no zero. Isso é uma condição, tá? Então, a gente diz que o px é idêntico ao qx, então eu estou afirmando que uma função, ela é igual a outra função polinomial, desde que px for igual a qx, desde que eles sejam idênticos, tá? Então, por exemplo, eu tenho ax ao cubo mais bx ao quadrado mais 6x mais d, e eu tenho a função polinomial qx. 2x ao cubo mais 5x ao quadrado menos 4x mais 3. Outra função polinomial. Então, eu estou afirmando, literalmente, que elas, isso que não é igualdade, tá? Que elas são idênticas, certo? Então, elas são idênticas, tá? O que eu posso afirmar? Então tá. Então, eu vou afirmar que o A vale 2. Eu vou afirmar que o B vale 5. Eu vou afirmar que o C vale menos 4. E eu vou afirmar que o D vale 3. Vocês entenderam? Nessa identidade que eu falei para vocês agora, da função polinomial, elas são idênticas, certo? Desde que x ao cubo com x ao cubo, x ao quadrado com x ao quadrado, x com x e termo independente com termo independente, tá? Não posso fazer essa identidade, essa identificação, né, que a gente fala, que a gente diz idêntico, né, essa aí. Não veio a palavra correta para mim, mas polinômios idênticos, tá? Então, atenção, polinômios de graus diferentes nunca são idênticos, certo? Nunca, tá? Então, o polinômio mx ao cubo mais nx ao quadrado mais px mais q é idêntico, isso é uma afirmação, tá? Ao polinômio 4x ao quadrado menos x mais 2. Para quais valores m, n, p e q? Qual é o valor de m, pessoal? Automaticamente, direto assim. Qual é o valor de m? 4. Não. Ó, o m tem x ao cubo e o 4 é x ao quadrado. Não pode ser. Tem que ter o mesmo literal, o mesmo expoente. Professora, não tem. Não tem grau 3 no segundo polinômio. Então, ele vale 0. Não tem? Vale 0. Então, meu m é 0. Quanto vale o meu n? Aí, foi o que tu falou. Meu n vale 4. Porque ele está no x ao quadrado, x ao quadrado. Quanto é que vale o meu p? Tá subentendido aqui. Menos 1. E o meu q, que é o termo independente, vale 2. Né? Então, ó, o m vale 0. Por quê, turma? Porque eu não tenho grau 3 aqui na minha segunda função polinomial. Se eu não tenho, é 0. Não vou nem tentar descobrir, não vou nem tentar arrumar essa minha função polinomial. É 0. O n, que é o grau 2, vale 4. O p, que é grau 1, vale menos 1. E o q, que é o termo independente, vale 2. Tudo bem? Cuidado, tá?
eles são chamados de termos semelhantes, Px e Qx, onde eles possuem a parte literal literalmente idêntica. Então, por exemplo, eu tenho uma função polinomial a n x na n, Prof, b vezes x na n, tá? Aqui é a travou mesma tudo. coisa, ó, são idênticos. Por quê? Porque eles têm que ter a mesma parte literal e o mesmo, são idênticos. Oi. Fala. Eu tô travando. Eu já sei o que aconteceu. Relaxe. Uhum. Turma, vocês estão me ouvindo agora? Agora sim, só não deu para entender o que tu explicou antes. Tá, volto. É porque a minha internet aqui em cima, ela... Gravou de novo. Foi. Voltei, turma. Tudo certo? Agora sim. Tá, deixa eu atualizar aqui, porque ele deu uma perdida aqui. Na apresentação ele se perdeu. Não. Certo, segundo ano. Tá. Travou, né? Geral aqui. Tá. Estão enxergando? Estão visualizando, turma? Peraí que tá carregando. Visualizaram? Sim? Sim. Tem medo que eu fique travado. Tá. Ele tá meio... Mas vamos lá. Tá. Aí eu tava falando para vocês que a gente só pode somar quando a parte literal for igual, né? Se a parte literal e o expoente, né, o grau daquela função polinomial não for igual, a gente não vai conseguir somar, né? Então, por exemplo, eu tenho um AN elevado na XN e BN elevado na... Então, eles têm o mesmo grau e mesma literal, tá? O segundo termo, a mesma coisa, e o terceiro termo, a mesma coisa, tá? E assim, sucessivamente, até chegar no termo zero. Então, no bom português, a gente só pode fazer essa adição de polinômios se eles tiverem a mesma parte literal e o mesmo grau, na verdade, do expoente. Então, para somarmos os polinômios px e qx, a gente soma os termos semelhantes deles. Então, por exemplo, aqui, ó, 2x² mais x menos 2 e o qx, 3x mais 1. Vocês viram que eles têm graus diferentes aqui, né? Isso aqui é uma função polinomial de primeiro grau, isso aqui é uma função polinomial de segundo grau. Então, eu quero saber qual é o px mais o qx. Eu quero fazer uma adição desses termos, dessas duas funções polinomiais. Então, tá. 2x² mais x menos 2 mais 3x mais 1. Eu coloco entre parênteses por causa da regra de sinal. Vocês podem fazer direto, tá? Então, ó, o 2x², turma, ele não tem nenhum grau semelhante aqui, ó. Então, ele vai ficar sozinho, não posso mexer nele. Só que aqui eu tenho o x e aqui eu tenho o 3x. Então, eles são semelhantes. Eu botei entre parênteses, mas não precisa, tá, turma? Porque aqui é 1 e aqui é 3. Então, 1 mais 3, eu vou ficar com 4x. E o termo independente,
menos 2 com mais 1, menos 2 com mais 1, vou ficar com menos 1. Pronto. Eu fiz a adição de duas funções polinomiais. Tudo bem? E aí vocês viram que nessa função polinomial eu só posso somar quando eles tiverem o mesmo expoente e o mesmo literal. Então, aqui, ó, eu tenho 3x ao quadrado mais 2x menos 1 e menos x ao cubo mais 4x menos 2x. Tá? Menos 2x menos 5. Então, duas funções polinomiais, cada uma função de grau 2 e uma função de grau 3. Eu quero fazer a soma deles. Então, vou fazer 3x ao quadrado mais 2x menos 1 mais menos x ao cubo mais 4x ao quadrado menos 2x menos 5. O que eu tenho? Nenhuma delas tem grau 3. Então, esse menos x ao cubo vai ficar sozinho. Não tem o que eu posso fazer. Só que aqui eu tenho 4x ao quadrado, né? Mais com mais fica mais. E 3x ao quadrado. Posso fazer direto, né? 4 mais 3, 7x ao quadrado. Aí eu tenho menos 2x e mais 2x. Então, mais 2x, mais com menos vai ficar menos. 2 menos 2 vai dar 0. Tem algum problema? Não, só não vou botar ele aqui. E menos 1 com menos 5, menos 6. Então, vocês viram que o grau x sumiu. Tem algum problema? Não. Depois a gente vai trabalhar com essa equação de terceiro grau para resolver ela, tá? Mas é só para a gente entender como é que a gente vai fazer a soma dessas funções polinomiais. Então, eu tenho esse polinômio. Qual é a adição entre eles? Vocês querem fazer mentalmente, assim, comigo, já, rápido? Olhando aqui, você já consegue fazer, né? Eu fico pensando que é um aluno entrando. Não? Tá? Mentalmente, vocês já poderiam fazer, né? Tipo, professor, o grau 3 não tem ninguém. Então, vai ficar 3x ao quadrado. O grau 2 também não tem ninguém aqui. Menos 3x ao quadrado, menos 2x, desculpa, menos 3x ao cubo, menos 2x ao quadrado. O único termo semelhante seria o 5x com mais 2, dá 7, né? E o menos 1 com menos 2, sinais iguais a gente soma, dá menos 3. Foi o que eu fiz, ó. Menos 2x ao quadrado, mais 5x menos 2. E mais, né, porque eu estou fazendo adição, menos 3x ao quadrado, mais 2x menos 1. Grau 3 não tem ninguém semelhante, deixo ele sozinho. Grau 2 não tem ninguém semelhante, dele ele sozinho. E eu tenho só o grau 1, 5x mais 2x, que vai ficar 7, e menos 2, com menos 1, fica menos 3. Tá? Então, fica assim a minha adição dessa função polinomial. Tudo bem, turma? Essa é a primeira parte? Já são 8h22 já. Até 8h30 nossa aula? É, né? Isso. Tudo certo? Eu falo bastante, turma. Tá? Alguma dúvida? Amanhã a gente tem aula. Às 8h30 a gente vai continuar fazendo as operações da função polinomial. Subtração, multiplicação, divisão e assim vai. Tudo bem, turma? Deixa eu parar de gravar.